Amém. Bom poder estar com vocês aqui. Nós podemos estudar a Bíblia um pouco mais, que é uma fonte inesgotável. A gente parece que nunca cansa de ser. Pode abaixar mais um pouco aqui o retorno. Se quiser ir pode abaixar. Ei, ok, tá bom, ficou jóia. Uma fonte inesgotável, né, de princípios, de cada dia que passa, cada mês que passa. Eu não sei como é a sua vida, mas eu sou apaixonado pela palavra e todos os dias eu tenho meu tempo de palavra. E como cada mês que passa eu tenho aprendido mais de Deus, mais da palavra, mais dos princípios. E às vezes eu fico me perguntando por que eu não aprendi isso mais cedo, né? Por que eu não recebi esse entendimento mais cedo? Por que essa luz não veio mais cedo para mim de algumas coisas, né? Que, na verdade, o que nos falta muitas vezes é revelação, entendimento de Deus. Queria partilhar com vocês agora à tarde, que tem sido um rema de Deus. Estou começando a querer escrever sobre isso. É um assunto que talvez, de alguma forma, ele é meio que, talvez, para algumas pessoas, uma bomba na teologia nossa, né? Eclesiástica, principalmente igrejas um pouco mais históricas, e eu sei que eu estou aqui no meio de um monte de teólogos aqui, e gente que conhece a palavra, né? Então, receba isso como uma reflexão e põe para pensar, põe para refletir. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Há algo aqui interessante nesse texto, que há um tempo atrás Deus trouxe uma revelação, uma luz para mim. Eu tenho ministrado muito. Na verdade, eu dividi esse entendimento numa série de ministrações na minha igreja, começando a desenvolver isso. E foi algo muito, muito interessante para mim, que é algo que Deus me mostrou no livro de Juízes, capítulo 11, na vida de Jefté. A vida de Jefté. Antes de nós lermos esse texto do capítulo 11, eu queria te dar um pouquinho de entendimento de quem é Jefté, quem foi Jefté e o que ele fez, para que você possa ler comigo com um pouco mais de entendimento, ok? Olhe para cá. Jefté, eu não sei quantos de vocês sabem, ele foi um dos juízes que a nação de Israel teve. A nação de Israel, ela passou um período que vai da saída do deserto até o seu primeiro rei. Eu não sei quem sabe aqui quem foi o primeiro rei de Israel. Alguém sabe? Saul. Está vendo como tem gente que conhece a Bíblia aqui? Do povo ter saído do deserto, atravessado o Jordão, entrado na terra prometida, até a escolha do primeiro rei, eles viveram debaixo de um sistema de governo que não era monarquia, mas era um sistema de governo que era por líderes de tribos. Eles foram divididos em 12, na linguagem nossa hoje seria mais fácil entender, em 12 estados. Amém ou não? Quantas tribos eram? Então era um regime tribal, mas talvez a palavra mais próxima para nós hoje seria um regime de governos estaduais. Então eles pegaram aquelas milhões de pessoas, distribuíram, fizeram assentamento de terra e colocaram líderes ou governadores em cada uma dessas tribos. Eram 11 tribos, dentre elas, uma delas era a tribo de Levi, que cuidava de toda a parte espiritual do povo de Deus. Está claro isso? Amém ou não? E as demais tribos distribuídas por territórios e governantes. Eles ficaram um longo tempo. Esse período todinho que eles ficaram nesse sistema de governo que não era monarquia e nem presidencialismo, como nós temos, mas governados por vários governadores, uma só nação. Israel passou alguns anos desse jeito, e o que aconteceu é que Israel vivia debaixo de um cíclico movimento de altos e baixos relacionamentos e tempos com Deus.
você vai ver que em alguns momentos Israel viveu muito, muito bem com Deus. E aí Deus vinha e abençoava eles de uma forma tremenda. De repente eles entravam num pecado, se desviavam de Deus, envolviam com idolatria, com feitiçaria, eles mergulhavam numa crise espiritual e aí que resultava em seca, que resultava em um monte de coisa, até naquilo que a gente estava falando hoje, que você estava falando que o Arno falou algo hoje interessante na hora do almoço, que muitas vezes uma nação está passando por muita crise, inclusive seca, de falta de chuva, por pecado. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que quando a nação se desviava de Deus, eles entravam num monte de problemas, inclusive problemas ligados ao clima, tudo isso. Então Israel vivia nesse altos e baixos. E o que acontecia era o seguinte: cada vez que Israel entrava numa crise que envolvia também a economia, eles levantavam, ou Deus levantava um juiz. Qual era a função do juiz? O juiz vinha e tratava a causa do que estava acontecendo nesses 12 estados, por esses governadores. E esses governadores eram os anciões das tribos, os mais velhos, que governavam por um período. E Jefté, que é quem nós vamos ler a história dele agora, que é uma história muito interessante, muito polêmica. Não sei como vai ser para você, se você ainda não estudou a história dele, ou se você já estudou, se você já teve alguma resposta teológica. Foi um dos caras, para mim, na Bíblia, mais polêmicos e que fez uma das maiores loucuras que alguém podia fazer. Jefté foi um desses juízes. Ele foi um dos juízes. E ele chega ao ponto de fazer um voto totalmente maluco e, para mim, sem sentido e anormal. Vamos ler então lá. Ok? Juízes capítulo 11, verso 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, vai vendo as características dele. Era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, outros filhos, os quais quando já grandes, expulsavam Jefté e lhe falavam: você não vai herdar a nossa casa, nem nada do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então olhe para mim. Jefté, primeiro, a Bíblia coloca ele como um homem valente, cara de guerra, vamos olhar para a época, ok? Uma época de conquista, de guerra, totalmente diferente da nossa. Ele era filho de uma prostituta, ele era um caso, foi resultado de um caso extraconjugal. Vai fazendo a relação de quem foi ele. Então, o pai dele era casado, se envolveu com uma mulher que não era a esposa dele, gerou ele, depois teve filhos com a mãe legítima, com a mulher legítima, os filhos foram crescendo, depois de uma certa idade, os filhos que eram do pai e da mãe do casamento oficial, falaram: você não vai ter herança aqui, porque você é um filho bastardo, você é filho de um envolvimento sexual extraconjugal do nosso pai, e começaram então a querer pôr ele para fora de casa. Verso 3. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi habitar na terra de Tobi. Ele saiu da região, saiu da casa, foi, bem dizer assim, expulso pelos irmãos. Os irmãos falaram: aqui você não vai morar, você não vai ter herança, tal. Vai vendo todo o pedigree do cara. Ok? Você vai se afastar e tal. E aí diz assim, que quando ele vai para essa terra de Tobi, se ajunta a ele homens levianos, que se ajuntaram com ele, e com ele saíram. Passado algum tempo, eles pelejaram, e os filhos de Amon pelejaram contra a nação de Israel. E quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram: Jefté, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos com os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que viestes agora a mim, quando vocês estão em situação difícil? Verso 8. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo, nós estamos aqui falando com você. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon,
e ser o nosso chefe sobre todos nós, os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade: se eu me tornar a vocês, se eu for com vocês e levar a combater contra os filhos de Amon, e Deus me der a vitória diante dos filhos de Amon, então eu serei o cabeça de vocês. Responderam os anciões de Jefité. Responderam os anciões de Gileade a Jefité, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, senão nós não fizermos segundo o que você está dizendo. Então Jefité foi com os anciões de Gileade e o povo o pôs sobre cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ele faz uma aliança com Deus diante do acordo que ele faz. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitua-me a terra pacificamente. Porém Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou terra nenhuma de vocês, dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque nós estávamos subindo de Israel pelo Egito e andamos pelo deserto até o Mar Vermelho e chegamos a Gade. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edonitas, dizendo: nos deixa passar pela terra de vocês, que a gente vai para frente. Porém os reis dos Edomitas não nos deram ouvidos, não nos deixaram passar. A mesma coisa nós mandamos falar com os reis do Moabita, o qual também não quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto a rodear a terra dos Edonitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: dai-nos, peço-te, passar pela terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, juntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor deu, presta atenção nisso, verso 21, o Senhor deu, o Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou todos os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quenos, que era o Deus dos amorreus, não é certo que se Quenos, o Deus de vocês, der algo a vocês, vocês vão considerar como possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o nosso Deus nos deu e expulsar diante de nós. E tu, melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas, porventura contendeu este em algum tempo com Israel e pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e as suas vilas, e Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão longe de Armon, porque vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor é juiz, e julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefité que lhe enviara. Então, presta atenção no verso 29. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de quem, gente? O Espírito de Deus, veio sobre Jefité, e atravessando entre este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon, e fez Jefité um voto ao Senhor. E disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon, falando com Deus,
Deus, se você me der vitória diante dos filhos de Amon, nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso para minha casa dessa guerra, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo. Ele foi derrotando cidade por cidade. 20 cidades. Abel Queramim, e foi grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes, com danças, e era ela filha única, e não tinha outro filho e nem filha. E quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, tu me prostas por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto eu fiz um voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: pai, fizeste um voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor Deus te vingou todos os inimigos de Amon. E disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido, e assim jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, e cantar a memória da filha de Jefté em Gileade. Vou resumir a história. Esse homem foi um dos juízes de Israel. Vamos ver o pedigree desse homem. Primeiro, era um homem valente, era um guerreiro. Ele se tornou um guerreiro porque a vida lhe forçou de alguma forma isso. Ele foi fruto de um relacionamento extraconjugal, e era um filho bastardo. Ele é oprimido pelos irmãos, os irmãos mandam que ele vai embora de casa. A Bíblia diz aqui, nas linguagens de hoje, vou tentar te ajudar, ele vai para uma outra cidade, uma outra região, saindo, porque a família não queria que ele morasse com ele, e ele literalmente monta uma gangue. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ou um pouco mais próximo, para os dias próximos de hoje, era como se esse homem fosse um lampião do cangaço. Ele sai da região e monta uma gangue. E um exército forte. Umas Farc. Ele monta um exército à parte. E a Bíblia diz que se juntou a ele todos os problemáticos, todos os complicados. Ele quase que monta aqui uma caverna de Adulão. É quase que Davi quando se junta a ele todos os problemáticos. Quem está comigo, diga amém. E esse homem guerreiro, ele forma o próprio estado dele, além dos 12 que havia em Israel. Ele monta uma outra tribo. Como Israel estava passando por uma situação difícil, os amonitas, e aí você vai ver que não só foram os amonitas, mas vários povos, que Israel, quando saiu do deserto, que foi entrar na terra prometida, havia muitos moradores. E eles tinham que conquistar. Mas alguns deles, eles não queriam problemas. Então eles falavam assim, só nos deixa passar pelo território de vocês, que a gente vai ocupar uma outra terra sem moradores lá na frente. Mas as pessoas com medo, as nações com medo, falaram, não, aqui você não vai passar não. Com medo deles parar e tomar a terra deles. E aí eles foram indo pelo deserto, mas alguns dos lugares que não deixavam eles passar, eles foram acampando, não tinha como passar porque não deixavam, e eles foram ganhando guerras e conquistando espaço. E passados já muitos anos, o rei dos Amonitas, que é uma da nação
que começou a declarar que Israel tinha tomado o território deles, estabelece de novo um tempo de guerra contra Israel. Só que Israel estava extremamente fragilizado. Então os anciões, os governadores das tribos, eles resolveram o seguinte: se nós entrarmos em guerra contra os amonitas, os caras estão muito bem armados e com muita gente. Nós vamos morrer, perder tudo. A única escapatória que nós temos alguém que é israelita, que mesmo com seus problemas, esse cara é o único cara que pode nos dar vitória sobre os amonitas. Quem? Jefté. Então, ou morre, ou pede ajuda para Jefté. Estou resumindo a história para vocês. Então eles vão para Jefté. Chega lá e diz assim: olha, Jefté, os amonitas levantaram guerra contra nós. E cara, nós queremos que você seja o nosso líder, que você assuma essa guerra para nós. Jefté é muito inteligente. Olha o que esse cara faz. Estrategista. Ele diz: espera aí, até agora eu era a escória de vocês. Vocês mesmo, líderes, apoiaram a minha família a me pôr para fora de casa, porque eu era fruto. Porque a gente tem que entender que nós temos que pensar toda a estrutura de cultura. Vocês apoiaram minha família a me pôr para fora de casa. Agora vocês vêm pedir ajuda de mim? Eu faço um acordo com vocês. Inteligente como ele era. Se eu ganhar essa guerra, eu passo a ser o líder de Israel. Se vocês quiserem, beleza. Se não quiser, pode procurar outro. Os caras iam morrer. Está feito o acordo. Vamos fazer uma aliança diante de Deus. E os anciões ainda falam assim: é o seguinte, se nós não cumprirmos o contrato, que Deus nos julgue. Pode assumir a liderança e entrar nessa guerra. Se você ganhar, você é nosso líder. Ele disse: chegou meu momento. A gente podia brincar um pouco aqui de achômetro, não podia? Por exemplo, provavelmente ele tinha uma necessidade de afirmação de autoestima muito grande. Até porque ele era filho de um relacionamento extraconjugal. Os irmãos mandaram ele embora de casa. Ele tinha que afirmar quem ele era. Provavelmente ele se tornou esse cara poderoso, um líder de uma gangue grande, até para provar para a família que ele era alguma coisa. E agora ele tinha a faca e o queijo na mão para mostrar. Vou mostrar para todo mundo que realmente eu sou eu. Ele aceita. A gente podia brincar só de achômetro aqui, né? Conjecturando aqui as coisas. Mas ele assume. Aí, quero que você vai entender onde eu quero te levar hoje. Apesar de quem ele era, filho de um relacionamento extraconjugal, tinha se tornado um líder de gangue e tudo, ele conhecia a palavra. Ele conhecia as leis de Deus. E mais do que isso, apesar de tudo, esse cara sabia quem era Deus. E a Bíblia diz que assim que ele faz o acordo, ele sai da presença dos líderes de Israel, e ele vai ter um tempo sozinho com Deus, e ele faz um acordo com Deus. Olha o voto que esse cara faz. Ele chega para Deus e diz assim: Deus, eu vou entrar numa guerra agora. Irmão, você está entendendo a dimensão? A gente lê Bíblia, mas não pensa, tá? Ele conquistou 20 cidades. Dá para você entender quantas pessoas morreram? Tenta imaginar aqueles filmes de guerra antiga. Foram 20 cidades conquistadas. Ele destruiu uma nação. Mas ele faz um acordo com Deus. Ele diz assim: Deus, é o seguinte, se eu entrar nessa guerra e eu ganhar essa guerra, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para me receber, eu sacrifico ele. Eu mato. Eu ofereço como sacrifício. A primeira pessoa que vinha ao meu encontro. Olha o nível do que esse cara fez. Aí ele manda mensageiros para o rei dos amonitas, tentando fazer, muito inteligente, ele tenta fazer um acordo de que não houvesse a guerra diplomaticamente. Por que vocês estão querendo entrar em guerra? Nós nunca tomamos o que é de vocês. Aí o rei manda falar: não, vocês tomaram. Ele fala: não, nós não tomamos. Explica: olha, na verdade vocês não deixaram nos passar, por isso que nós ficamos por aqui, tomamos espaço e tal. Só que o rei não aceita, enfim, quer guerra.
Aí ele chega, e aqui tem algo que eu quero que você entenda. E aqui vai começar algo para mudar a tua mente. Ele chega para o rei dos Amonitas e diz o seguinte, ó: se o teu Deus te der alguma coisa, você não recebe o que Deus te deu e fica com você? Da mesma forma sou eu. Se o meu Deus me der algo, eu não vou abrir mão. Se o meu Deus me der essa vitória, eu fico com a vitória. Se Deus não me der a vitória, eu fico com a derrota. Agora, vamos brincar um pouquinho de teologia aqui. Cara, esse cara é louco. Porque quando ele ganha a guerra, a primeira pessoa que sai da casa dele, inclusive tocando a Dufes, para comemorar a volta dele, era a única filha que ele tinha. Quando ele olha a filha, ele rasga a roupa e entra em pânico. Porque ele tinha feito um voto com Deus que ia matar a primeira pessoa que sair. Como é que ele ia imaginar que era a filha? E a história diz que esse cara mata a filha. Eu não sei se você tem filha. Para mim, dos textos bíblicos que eu já li até hoje, essa é uma das histórias mais difíceis de eu entender. Eu tenho 3 filhas. Você olhasse para mim, na minha mente hoje, eu tinha feito um acordo com Deus. Eu troco a filha por todos os meus bens. Te dou uma oferta de R$1 milhão. Eu vendo um patrimônio que eu tenho, te dou R$1 milhão, mas o senhor libera minha filha. Eu substituí o sacrifício. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Tenta pensar alguma coisa. Sou louco? Minha filha mais velha chama Andressa, paixão da minha vida. Eu vou matar minha filha? E se você procurar uma brecha na lei de Israel, eu não quero entrar aqui agora porque a gente tem que ficar aqui mais uns 40 minutos. Existe uma brecha na lei de Israel de substituição de sacrifício. Ele tinha uma base para isso. Mas esse cara mata a filha. Aí você podia olhar para mim e falar assim, esse cara é um louco. E se a gente olhasse só para esse texto, de verdade, o que dá para a gente entender é que esse cara é pirado. Só que nós temos um problema teológico aqui. Grande. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé, olhe para mim, está o nome de Jefité. Lá em Hebreus 11, o nome do cara está na lista. Aí nós arrumamos um problema teológico horrível. Porque se não tivesse o nome dele na lista dos heróis da fé, a gente podia trabalhar com essa hipótese. Esse cara é louco. Louco e não tem nada de Deus. Só que lá no Novo Testamento, Deus permite que o nome dele seja colocado na lista dos heróis da fé. E eu mergulhado nesse texto, eu falei, não, tem que ter uma razão para Deus ter permitido esse cara estar com o nome na lista dos heróis da fé. O que tem na vida desse cara? Esse cara é maluco. Louco, sanguinário. Tem coração. Mas eu queria ser um instrumento de Deus nessa tarde para tentar tirar alguma coisa da vida desse cara como lição. Olhe para cá. Eu acho que eu não vi na Bíblia cada homem de Deus e mulher de Deus na Bíblia tem uma característica, sabe? Alguns me fascinam. Mas não vi na vida de nenhum outro que eu vi em Jefité. Esse cara tinha uma consciência de quem era Deus. Absurda.
Jefité, ele tinha uma virtude, ele tinha uma visão de que de Deus vinha tudo. Porque só alguém que tem uma visão que tudo vem de Deus, chegaria ao ponto de fazer um trem desse. Jefité, ele tem uma visão de que Deus está no controle de tudo, e tudo vem dele, tudo é por ele, e nada vem se não for dele. Ao ponto de ele olhar para o rei dos Amonitas e dizer assim: se o teu Deus te der alguma coisa, você não recebe e não abre mão? Pois é, se o meu Deus me der, eu não vou abrir mão. Eu não quero nada na minha vida que não seja dado por Deus. Mas também não quero deixar de ter nada que Deus tem para me dar. Ele estava quase que dizendo o que o apóstolo Paulo disse: sem estar contente em toda e qualquer circunstância, sem estar feliz na fartura como na necessidade, sem estar feliz preso ou na liberdade. O apóstolo Paulo diz isso, essa é a vida de Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele estava dizendo assim: se eu entrar nessa guerra e eu for morto, e a morte é o que Deus tem para mim, eu quero a morte. Se eu entrar nessa guerra e eu for destruído e perder essa guerra, eu quero a derrota. Se Deus me der a vitória, eu quero a vitória. Irmãos, tenta olhar para mim, por favor. Eu só quero o que Deus tem para mim, não quero mais nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer da sua vida? Eu não quero nada que Deus não tem para mim. Mas estou decidido a não abrir mão de nada que Deus separou para me dar. E não importa o que Deus vai me dar. E não importa o momento que eu vou passar. Eu quero o que Deus separou para mim. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas de nós vivermos felizes e plenos interiormente. Também na área material da nossa vida. Eu só quero o que Deus tem para mim. Agora, Deus tem para cada um de nós algo extremamente personalizado. Cada um de nós temos um pacote. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que Deus escreveu para cada um de nós a nossa história. O nosso pacote já está determinado. A palavra não nos chegou à boca, Ele já tinha escrito tudo. Eu era uma substância ainda informe, Ele já tinha escrito no seu livro. No seu livro, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Obrigado, querido. Você foi um anjo de Deus. Muito obrigado pela tua sensibilidade. E se Deus me tem essa água, eu quero ela. Esse homem, apesar dos pesares, de você olhar para ele e não ver um pedigree muito bom, e talvez enfrentou tantos preconceitos, apesar de tudo, apesar desse voto louco que ele fez, a consciência que ele tinha de Deus era tão absurda. Desculpa, a palavra mais próxima que eu consigo no meu, usando aqui uma palavra antropomórfica, ou seja, uma palavra no vocabulário humano que mais se aproxima de um entendimento divino, para mim a palavra mais antropomórfica para esse momento é, para mim esse cara tem uma consciência tão absurda de quem é Deus, que ele vai ao ponto de matar a mesma filha e cumprir o voto. Por quê? Porque ele sabia de onde tinha vindo aquela vitória. Porque se ele tivesse dúvida, ele não tinha matado a filha. Porque o voto que ele fez foi com Deus. Se tu me deres essa guerra, eu vou fazer isso. Ele não só fala para Deus, mas ele fala para o rei dos Amonitas. Se Deus me deu essa vitória, eu quero ela. Se Ele não me deu, eu não quero não. Deixa eu te falar uma coisa.
Ele demonstra uma convicção de que tudo vem de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele tem uma visão de que Deus manda nas coisas. De que Deus está no controle de tudo. E ele não tem dúvida do que Deus pode fazer se Ele quiser. Ele entende que não é um mérito próprio. Que não é só a conquista dele, nem a capacidade humana, mas uma decisão divina. Ele conhece a fonte. E eu queria que você então olhasse para mim agora, porque eu quero te liberar uma teologia que tem sido um renovo de Deus para a minha vida. A grande pergunta que eu e você temos que fazer é: quem é a fonte do que eu tenho? A questão que tem que pesar em nossas vidas, olhe para mim, por gentileza. A questão não é quem somos, e nem o que nós temos, e nem o que teremos, e nem o que seremos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Qual é a sua função em algum lugar da vida, seja na vida secular ou na vida ministerial? Quem é você? O que você tem? Quem você será e o que você será? E o que você terá? A pergunta não é essa. Mas a pergunta é: de onde veio? Deixa eu te fazer umas reflexões. Olhe para mim. O que é mais abençoado? Esse relógio? Vamos imaginar que ele vale 50 mil reais. Esse relógio? Ou eu pregar a palavra aqui hoje? Nosso raciocínio já está totalmente programado para achar que essas coisas, como pregar e outras coisas, é mais espiritual que as outras coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais santificado, abençoado, consagrado? Uma casa, a casa que você tem, ou o ministério que você tem? O que é mais santo? Orar e ver uma pessoa ser curada? Ou ganhar um carro? Qual é mais santo? O que veio de Deus. A fonte. O que é mais espiritual? Olhe para mim. O que é mais espiritual? Alguém ser pastor? Ou alguém ser um empresário? A sua cabeça religiosamente vai responder: ser pastor é mais espiritual do que ser um empresário. Mas a nossa pergunta tem que ser o seguinte: esse pastor que é pastor, ele é pastor porque Deus chamou ele para ser pastor ou porque ele achou que ele era pastor? Porque está cheio de gente querendo ser pastor, mas não foi Deus que chamou ele para ser pastor. Ele pôs na cabeça dele que ele é pastor. E tem gente que é empresário, mas não é pastor, mas foi Deus que deu a empresa para ele. Consegue entender onde eu quero levar vocês? Amém ou não? O que é mais espiritual? Algo aparentemente material ou algo aparentemente ligado à questão religiosa? A grande pergunta é quem deu. Eu sou pastor de uma igreja local, mas eu tenho 2 empresas. O que é mais espiritual? A igreja que eu pastoreio? O que é mais abençoado, consagrado por Deus?
A igreja que eu pastoreio ou as 2 empresas que eu tenho? As 3 coisas. As 3 foi Deus que me deu. Eu só não quero nada que Deus não tenha me dado. O problema é que nós já temos, olha para cá, nós já temos aqui dentro tudo formatado uma crença espiritual e religiosa. Então a gente já tem na nossa cabeça programada, isso é espiritual, isso não é espiritual, isso é de Deus e isso é da terra. Jefté disse, eu não quero nada que Deus não me deu. Se o que Deus tem para mim é derrota, e nós vamos sair derrotados, eu quero. Se Deus tem para mim 10 milhões de reais, eu quero. Se Deus só tem R$500 mil, eu só quero os R$500 mil. Se Deus tem para mim um pacote de ter um carro e uma casa, é o que eu quero. Se Deus tem para mim um pacote de ter 30 imóveis, eu quero. Eu só não quero o que Deus não tem para mim. Se Deus tem para mim uma igreja de 5.000 pessoas daqui a 10 anos, eu a quero. Se Deus me quer tendo uma igreja de 500 pessoas e cuidando delas, eu quero. Eu só não quero nada que Deus não separou para me dar. Então não existe o que não é espiritual e o que é espiritual. Tudo é abençoado. Não existe algo que é mais ou menos abençoado. Tudo que Deus separou para te dar, seja material ou ministerial, se é Deus que te deu, está abençoado. Não é louco isso? Quem está comigo, diga amém. Meu Deus. Eu não quero nada que Deus não tenha para mim. E esse homem, ele tinha uma consciência tão absurda. Não importava que tipo de bênção, e sim qual era a fonte. Sejam elas materiais ou ministeriais, são de Deus. E isso é que importa. Então, se Deus te deu uma casa, olhe para mim, ela não é menos abençoada do que o ministério que Deus te deu. Desde um relógio a você ministrar o louvor aqui. A grande pergunta é quem me deu. Porque está cheio de gente querendo fazer coisas ministeriais que não foi Deus que deu. Como está cheio de gente querendo coisas materiais que não foi Deus que deu. Tem gente querendo coisas materiais que Deus não tem isso para ela. Porque os nossos pacotes são personalizados. Cada um de nós aqui, Deus escreveu uma história. A medida que Deus tem para mim, talvez não seja a medida que Deus tem para você, que não tem para você, que não tem para o fulano, que não tem para o Pio, que não tem para o Luciano Subirá, que não tem para o seu vizinho, cada um tem uma medida. Eu só não posso querer nada que não tenha vindo da fonte. Olhe para mim. Se isso entrar no seu coração, isso vai ser algo fantástico. Não importa quem você é, nem o que você será, nem o que você tem e nem o que você terá. A grande pergunta é: quem é a fonte? Porque se a fonte é Ele, o que você é, e o que você será, e o que você tem, e o que você pode ter, está abençoado. Estou sentindo unção. A grande pergunta é quem é a fonte. Eu não quero nada.
Se Deus tem para mim um carro de 100 mil reais, eu quero. Mas se Deus tem para mim um carro de 10 mil reais, eu quero. Paulo chegou nessa dimensão, você consegue entender isso? Paulo olha e diz assim: eu aprendi, eu entendi que eu quero estar contente em toda e qualquer circunstância. Você está passando frio, fome, nudez. Você estar num barco e ele estar a ponto de afundar, mas você estar sendo suprido. Estou bem se eu estiver com correntes amarradas nos meus pés, mas se eu estiver livre andando pela ilha de Pátimos. Eu só quero o que Deus tem para mim. Eu não quero ser apóstolo se Deus não me chamou para ser apóstolo. Eu não quero ser diácono se Deus não me chamou para ser diácono. Eu não quero um relógio de 50 mil reais se Deus não tem isso para mim. Mas se Deus tem isso aqui para mim, eu quero Ele, não vou abrir mão dele. Porque tudo que Deus tem para mim, eu não abro mão. Se Deus tem para mim escrever 10 livros, eu quero 10 livros. Se Deus não tem para mim escrever 50 livros, eu vou escrever 50 livros. E não vou deixar de escrever um, não vou escrever 49. Se Deus quer me levar a dar um dízimo de 100 mil por mês, eu vou ganhar 1 milhão de reais por mês. Mas se Deus quer que eu dê um dízimo de 500 reais, eu vou viver com 5 mil reais. Feliz. Não importa o que sou. Nem o que serei. Nem o que tenho e nem o que terei. O que importa é a fonte. E para mim, eu não sei, eu acho, tá? Talvez esteja enganado, e se eu estiver enganado, vou reforçar o que tenho falado para Deus. Me ajusta um pouco mais, Deus. Mas eu acho que cada dia que está passando, eu estou chegando um pouquinho mais próximo daquilo que Deus enxerga como uma visão de prosperidade. Prosperidade é cada um de nós chegarmos cada vez mais próximo do pacote que Ele fez para nós. Nós temos pacotes diferentes. A um deu um talento, a outro deu 2, a outro deu 5, cada um segundo. São medidas diferentes, um era chefe de 1000, outros de 100, outros de 50, outros de 10. Pastor, nós podemos crescer? Podemos. Mas tem que estar no pacote. Eu não quero nada que não venha de Deus. Nada, nada, nada. Só quero o que Deus tem para mim. O que importa é a fonte. Não o que temos, nem o que teremos, nem o que somos, nem o que seremos. Mas o que importa é a fonte. Olha para cá. Seja casa, carro, um colar, a cura, um milagre, uma libertação, uma posição na igreja, um ministério, um serviço de diaconia, um pastorado. Só será abençoado na minha vida se foi Deus que me deu. Posso ser sincero com vocês? De verdade? Há anos eu tenho visto pessoas quererem coisas dentro da igreja, do ministério, que Deus não tem para elas. Sabe quando alguém põe na cabeça que ele vai ser um cantor evangélico? Está cheio de gente gravando CD. Ele pôs na cabeça que ele é um cantor. Entendeu? Ele pôs na cabeça que o ministério dele é levítico. Já conheci um monte de pastor que pôs na cabeça que é pastor. Como já conheci gente que Deus tem um negócio para ele, mas ele tem na cabeça dele, na crença dele, que se ele está envolvido no ministério, ele não pode ter um negócio. Eu só quero o que Deus tem para mim. E eu quero te dizer uma coisa, sai daqui hoje decidido. Queira o que Deus tem para você. Existe um pacote para você. E talvez a melhor escolha que você faz
Isso tem sido cada dia que passa um rema na minha vida, sabe? Eu não sei se você consegue olhar para mim e sentir como isso é intenso. Eu acho que a melhor escolha que nós temos, e a escolha mais inteligente, não é escolher. É descobrir o que Ele escolheu para mim. Meu Deus. Eu tenho falado tudo disso para Deus. Deus, eu não quero escolher mais nada. Eu me recuso a tentar escolher algo. Eu só quero descobrir o que o Senhor já escolheu para mim. Porque o produto, o fabricante conhece o produto melhor do que qualquer pessoa. Entendeu, filha? Já casou? Não precisa escolher. Está já noiva? Amém. Não apareceu? Loirinha? Não fica se desgastando tentando escolher. Só descansa na sombra do Altíssimo e diz: me ajuda a discernir quem o Senhor escolheu para mim. Você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra no seu casamento. No texto fala o que Deus preparou. A Bíblia diz o que Deus já preparou de antemão para mim. Sabe qual é a melhor prosperidade para cada um de nós? O que Ele tem para nós. Independente do que seja. E aqui, queria ajudar você a entender algo. Olha para cá. Quantas vezes você já ouviu mensagens sobre esse texto de Isaías 61? Abre comigo em Isaías 61. Quantas mensagens você já ouviu e quantas canções você já ouviu sobre Isaías 61? Todos acharam? Leia comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu ler, porque talvez a tradução, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre quem? Mim. Quem estava falando isso? Quem que era? Isaías, sim ou não? Amém ou não? Isaías estava dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. Quem repetiu essas palavras no Novo Testamento? Quem, gente? Jesus. Diga comigo, Jesus. Ele repetiu essas mesmas palavras. O Espírito de Deus estava sobre ele. Olhe comigo aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Então olhe para mim. Diga comigo assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Vamos ver para quê? E Ele me ungiu. Quem era Isaías, gente? O que ele era? Pode falar, quem ele era? Era um ministério? Sim ou não? Ele trabalhava nas coisas de Deus, sim ou não? Então vamos lá. Quem era Isaías? Ok? O Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Para pregar boas novas. Então, para ser um evangelista. Aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados. Ele também tem sobre mim um ministério de cura. Apostolado. Também a proclamar libertação aos cativos. Ele me deu, aí Werner, libertação. Ok? Tudo foi o Espírito de Deus que te deu. Aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui fala de salvação, céu e inferno. O dia da vingança do nosso Deus. Olha o conteúdo. A consolar todos os que choram. Deus também me deu uma unção para ter um ministério de consolo. Amém ou não? Sim ou não, gente? E a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa de, em vez de cinzas, o óleo de alegria.
Em vez de pranto, veste de louvor. Então olhe para cá. Deus me deu unção para tirar a tristeza do povo. Deus me deu unção para ser ministro de louvor e tocar na casa de Deus. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. 4. Agora olhe para mim. Quantas mensagens você já ouviu sobre isso? Quem já ouviu uma mensagem sobre esse texto? Levanta uma das mãos aos céus. Todo mundo? Amém ou não? Quem já ouviu canções sobre isso? Levante as mãos. Amém? Agora, você já ouviu uma mensagem sobre a parte B desse texto? Ou já ouviu alguma música sobre a parte B desse texto? Mas não é espiritual, não é? É porque a lista que nós falamos agora é tudo de coisas espirituais, não é? Libertar os cativos, curar, pregar boas novas, cantar louvores ao Senhor, tirar angústia e tristeza. Vamos lá? Verso 4. E vocês edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Agora olha o verso 5. Está pronto? A lista não acabou. O Espírito de Deus está sobre mim, e estranhos se apresentarão e apacentarão os meus rebanhos. Olhe para mim. Quem tem rebanho tem que ter o quê? Quem tem rebanho, põe o rebanho aonde? No pasto. Pasto é o quê? Terra, fazenda. Então ele tem um negócio de quê? Pecuária. Ele tem uma fazenda. Ele tem um negócio. Ele tem gado. E a Bíblia está dizendo, tem empregado. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim e eu vou ter empregados na minha fazenda que vão trabalhar nos meus negócios. O mesmo Espírito que está sobre você para te abençoar nas coisas espirituais, está sobre você para pôr a mão no negócio e abençoado. Vamos ler? Estrangeiros serão os vossos lavradores. Então não é só com animal, é com agricultura, com pecuária. Você vai ter terra, vai plantar, vai ter empregado, vai ter que negociar a semente, vai ter que ter empresa para isso. Vamos lá? E os lavradores, os vossos vinhateiros, sabe o que é vinhateiro? Produção de vinho. Vossas vinhas, indústria. Sabe o que o texto está dizendo? Você já ouviu alguma canção? E o Espírito do Senhor está rendindo a desnudar. É Deus com a gente exalando vida. Por que não continua a música? Abençoando nossas lojas. O Espírito do Senhor vai abençoar o trabalho da minha empresa. Hã? Não acabou o texto. Mas sabe o que nós somos? Religiosos. A gente acha que o que é abençoado é só o que está ligado ao ministério. Você olha para mim agora e diz assim, só que o senhor tem um problema teológico, pastor? Lá em 2 Timóteo 2,3 diz, aquele que foi alistado no exército de Deus, não se envolva com as coisas dessa terra, dessa vida. Só que eu descobri algo recentemente. A palavra negócios não é negócios business, é negócios ilícitos no original. Aquele que está listado no exército de Deus, não, a palavra mais próxima do original é uma palavra em inglês, affairs, ou seja, paixões amorosas fora do casamento. Aquele que está listado no exército de Deus, não se apaixone por uma mulher que não seja sua. Não ame suborno, não ame corrupção. Negócios ilícitos não é negócios trabalho, é negócios errados. Não recebe suborno. Por isso o texto continua dizendo, como o atleta combate direito sem tomar um remédio para não cair no antidoping. Não faz um golpe numa modalidade que não pode, por exemplo, a modalidade de judô não pode dar um soco em tal lugar, então eu não posso fazer algo errado. Isso é o sentido da palavra. Então isso é uma bomba teológica. Nessa ideia de que quem está no ministério não pode fazer mais nada. Estude Bíblia.
todos os homens de Deus tinham terra, tinham negócios e eram abençoados. Agora, pastor, olhe para mim. Preciso te ajudar, né? Senão você vai me chamar de herético. Eu preciso pelo menos fechar ao máximo a porta de você não me chamar pouco. Então o senhor está dizendo que isso é uma via de regra? Não. Nem todo mundo vai experimentar isso. Sabe por quê? Porque não faz parte do seu pacote. O que você só não pode estabelecer uma regra que isso não pode para outros. A grande pergunta é: Deus te deu isso? Se Ele deu, está abençoado. Eu não quero nada que Deus não tenha me dado. Mas tudo que Ele tem para mim, eu quero. Vocês têm um exemplo da cobertura de vocês chamado Pio. Que é um homem que tem rompido ministerialmente e tem negócios. Deus tem para ele. Eu só não quero nada que não venha do alto. Quem está entendendo isso? Amém? Quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Essa palavra, ela é reveladora. Eu não sei como ela está caindo para você. Para mim foi algo assim, absurdo. Mas ao mesmo tempo, ela é confrontadora. Ela nos leva a uma análise interno, pessoal, muito profundo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você hoje? O que você está fazendo? E quando eu pergunto o que você está fazendo, estou falando em todos os aspectos. Seja material, secular, ministerial, na casa de Deus. Quem é você hoje no reino de Deus? Quem é você na casa de Deus? Quem é você aí fora? Segunda pergunta. O que você tem materialmente? O que você está desejando ter? A fonte é Deus? O que você é e o que você tem? O que você está fazendo e o que você quer fazer? A fonte é Deus? Essa é a pergunta. Deus tem uma prosperidade, seja material ou interior, para cada um de nós. Mas muitas vezes nós estamos buscando um pacote que não é o nosso pacote. E desejando aquilo que não é o que Deus separou para nós. E nessa tarde, que Deus possa estar me usando para você olhar para dentro de você e se autoanalisar. Senta no divã de Deus, do Espírito Santo nessa tarde. O que você está fazendo nos últimos dias, meses e anos? Quem você se tornou? O que você adquiriu, o que você tem? E o que você tem desejado adquirir? Não queira nada que não venha de Deus. Existe um pacote que é seu.
Pastor, eu posso me tornar em algo que não é o que Deus queria? Pode sim. Aliás, vou dizer para você que a grande maioria das pessoas estão sendo o que Deus não chamou elas para ser. Adquiriram coisas que Deus não tinha para elas. Ou não se tornaram o que Deus queria que elas se tornassem. E nem ainda adquiriram o que Deus tem para elas adquirir. É uma reflexão profunda essa. Porque talvez você está aqui e o Espírito de Deus vai sinalizar dentro de você. Você ainda não se tornou o que eu queria que você se tornasse. Eu não consegui fazer de você o que eu queria fazer. Porque você tem me resistido com seu jeito de ser, com a sua própria forma de pensar independente, com as suas crenças distorcidas. Eu não consegui transformar você no que eu queria ainda. Então você não é o que eu queria que você fosse. Pelo contrário, você está se tornando ou se mantendo ser alguém que não é o que eu queria. Talvez o Espírito de Deus vai sinalizar para você hoje. Você ainda não adquiriu o que eu tenho para te dar. Ou talvez Deus vai dizer para você, você está querendo algo que eu não tenho para você. Então nessa tarde, o que Deus colocou no meu coração para repartir para vocês, é uma das verdades mais fantásticas que alguém pode compreender. Jefité, apesar de tudo, ele tinha uma consciência absurda de Deus. E na sua relação com Deus, ele disse, Deus, eu não quero nada que não venha do Senhor. E também não quero deixar de ter nada que o Senhor tem para me dar. E ao ponto de ele olhar para as pessoas, para o rei dos Amonitas e dizer, ei rei, eu não quero nada que o meu Deus não tem para mim. Mas não quero deixar de desfrutar de nada que Ele tem para mim. Não importa o que é. Quebre nessa tarde toda a tua crença distorcida, religiosa sobre essas coisas. O que é mais abençoado? Tudo que vem de Deus, seja o que for, se veio dele, está abençoado. Quantos nessa tarde querem fazer uma aliança com essa revelação e sair daqui completamente decidido? Eu quero viver 100% disso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pode dar um pouquinho mais de volume para mim? Feche os seus olhos. Deus, algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Porque nós não podemos viver os dias, os meses e os anos da nossa vida nessa terra sem sermos e termos exatamente o que o Senhor projetou para nós. E a prosperidade
mais verdadeira que alguém pode viver é ser e ter o que Deus tem para nós. Qual é a tua prosperidade? O que Deus projetou para você. Uma das definições mais profundas de prosperidade que eu tenho entendido nos últimos tempos. Nós temos um conceito de prosperidade. Nós temos formatado dentro de nós uma ideia do que é bom, do que é mais santo ou menos santo, mais espiritual, menos espiritual, mais abençoado, menos abençoado. O melhor de Deus, o melhor para cada um de nós, é o que Deus tem para nós. E a tua energia, a partir dessa tarde, deve ser canalizada em buscar uma íntima e profunda relação com o Espírito Santo de Deus. Por isso, prosperidade é um assunto altamente espiritual. Porque prosperidade é resultado de uma compreensão do propósito que Deus tem para cada um de nós individualmente. E isso, a descoberta disso é nada mais, nada menos do que uma relação espiritual com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu dei o meu melhor nessa tarde. Eu tentei explicar da forma que eu melhor podia. Mas eu preciso de que você, Espírito Santo, traga toda a luz sobre essa verdade para cada um dos teus filhos nesse lugar. E que eles possam ter a sensação, valeu demais a pena ter saído de casa para vir para cá. Valeu apenas essa tarde. Que essa compreensão venha mudar os rumos da tua vida daqui para frente. Não importa quem você é, nem o que você se tornou, e nem o que deixou de se tornar, nem o que tem, nem o que terá, nem o que pode ter, nem o que não teve. A pergunta é, de onde vem? Quem é a fonte? Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém.